um ambiente de adoração aqui neste lugar, queridos. Que só quem já chegou aqui pedindo para o Espírito Santo de Deus falar o teu coração é que consegue perceber. Um minutinho, queridos, para você adorar o teu Deus com as tuas palavras. Porque esse louvor ele fala que não existem prisões que prendam a nossa adoração, mas às vezes essas prisões estão dentro de nós. Um problema às vezes aprisiona a tua adoração. Uma palavra que você recebeu aprisiona a tua adoração. E nessa noite o Senhor está aqui para ouvir você. Jogar essas cadeias no chão agora e falar com Ele. Só você e o teu Deus. Aproveite esse momento e diga a Ele as palavras que saem do fundo do teu coração, ainda que elas não sejam palavras muito bonitas, ou que sejam palavras que muitas vezes ainda carregam alguma dor. Mas esse momento ele é para você. Fale com teu Deus. Fale com Ele agora. Porque o Senhor teu Deus está aqui e Ele se faz presente. Pode aplaudir o teu Deus com as tuas palmas. Adorar esse Deus com as tuas palmas. Se tem alguém que é digno, é Ele. Ele é digno da nossa adoração, do nosso melhor. E nós já vamos para o momento da palavra, mas antes eu queria convidar as crianças aqui à frente. Nossos pequenos de 3 a 9 anos. Podem se dirigir aqui, nós temos um cultinho, onde a palavra do Senhor vai ser ministrada, esses coraçõezinhos, essas terras férteis. Sementes serão lançadas ali naquela sala, que produzirão muitos frutos. Cadê os pais para concordarem aqui? Digam amém. Muitos frutos, a 100 por 1. Não a 10, não a 30, mas a 100. Aleluia, estenda sua mão para cá. Soberano Deus, Pai querido, Deus santo, nós te apresentamos, Senhor, nossas crianças, Senhor, que estão indo ali para aquele cultinho à parte. Deus, seja o teu Espírito também ali naquele lugar, dirigindo, Senhor, cuidando, Senhor, de todas as coisas. Fala com eles ali naquele lugar. Fala também conosco, Senhor, nesse momento, Deus, em que iremos meditar na tua doce palavra. Essa palavra, Jesus, que o Senhor nos deixou. Essa palavra que é preciosa. Essa palavra, Senhor, que muitas vezes, Deus, é tudo que nós temos. Essa palavra que nos diz que a nossa alma mais precisa vem nos consolar. Vem ser a tua própria voz falando conosco. Ser o teu Espírito aqui, Senhor. Diminui, Senhor, todo conhecimento. Aparte, Senhor, todo conhecimento que não venha de ti. Que o Senhor cresça, Jesus. Somente o Senhor. Do nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Amém. As crianças podem ir indo lá para o cultinho. E eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 20. Aleluia.
Irmã, você pode trazer uma água para mim, por favor? Obrigada. Salmo de número 20. Salmo de Davi para o cantor Mor. Na minha Bíblia tem um título: Oração pela Vitória. Obrigada, filha. Diz assim o texto: O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Aleluia. Você pode tomar seu assento, dando glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja teu nome. Salmo de número 20, como nós falamos, é um salmo de Davi. E ele é interessante porque ele tem duas partes, vamos dizer assim. Ele começa com uma oração intercessória. Os primeiros versículos, até aqui o 5º, é uma oração do povo de Israel, intercedendo pelo seu rei, o rei Davi, antes que ele saísse para uma guerra, antes que ele saísse para uma batalha. E do verso 6 em diante, nós temos aqui a resposta de Davi, no caso a resposta do rei, ao ouvir essa oração. Davi foi rei de Israel e enfrentou muitas guerras. Ele sucedeu Saul, como vocês sabem, um homem que tinha tudo para ser lembrado com honra. Quando o povo de Israel, vendo que as outras nações tinham um rei, e desejou também ter um rei para si, não querendo ter apenas juízes que julgassem o povo, porque naquela época o plano era que o próprio Deus, o próprio Senhor fosse rei sobre eles. Mas aquele povo, se sentindo fragilizado, viam que as outras nações tinham reis e ameaçados ali pelas guerras iminentes. Quando eles quiseram um rei terreno, foi a Saul que Deus orientou que o juiz Samuel ungisse. Saul era um homem formoso, diz a Bíblia que ele era alto, era bonitão mesmo, era forte, um homem capaz de conduzir aquele povo nas guerras que eles enfrentariam, como de fato o fez. Mas Saul, ele não é lembrado por nenhuma dessas qualidades, ele, pelo contrário. Quando nós pensamos em Saul, nós lembramos de um homem desobediente, de um homem que achava que podia mais do que o próprio Deus, um homem que confiava mais em si mesmo do que em Deus. O final da história você conhece. Saul desobedeceu a Deus por algumas vezes, e numa dessas, o Senhor retirou dele esse reinado, e de sua descendência. E então surge Davi, um homem também ungido por Deus, mas dessa vez não tão bonito, A Bíblia até fala que ele era formoso, de boa aparência, bom aspecto. Acho que se a gente fosse olhar Davi e dizer assim, é bonitinho,
Alguns dizem que bonitinho é o feio arrumado, né, irmãos? Né, o feio arrumadinho, né? Mas Davi era esse. Quando Samuel foi até a casa de Jessé, pela instrução de Deus, procurar um rei, né, para ungir, Samuel já tinha aquela visão, de repente, né, já pensando, né, Saul era alto, forte, deve ser um assim também. E quando os irmãos de Davi vieram, aqueles guerreiros, o Senhor não confirmava no coração de Samuel, e Samuel meio que sem entender, perguntou: Senhor, não é esse não? E a palavra do Senhor diz que o Senhor falava a Samuel assim: olha, não presta atenção na aparência dele, nem a altura, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor ele vê o coração. E é esse coração de Davi, irmãos, que era um diferencial nesse homem. A gente sabe pela palavra do Senhor que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a gente sempre menciona algumas qualidades desse rei. Falamos de como ele conseguia se arrepender dos seus erros, porque ele era humano, também errava, também pecava. De como ele conseguia se arrepender, reconhecer seu pecado e voltar para Deus e abrir mão daquilo que ele tinha feito. Mas a confiança que Davi tinha em Deus era um diferencial naquele coração também. E é sobre essa confiança que nós vamos meditar um pouquinho nessa noite. O Salmo número 20 é apenas um dos 73 salmos que foram atribuídos a Davi. E nesses salmos, muitos a gente conhece quantas vezes esses salmos foram o nosso consolo. Quando nós abrimos a palavra de Deus, quem nunca foi ali no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E no Salmo 37 ainda, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Davi confiava em Deus, irmãos, e confiança é algo fundamental para os nossos relacionamentos. É a base, né? Se a gente for para um dicionário, confiança diz que é uma crença na probidade moral, na sinceridade, na lealdade, na competência de alguém. Outro conceito diz assim que confiança é a crença de que algo não falhará, de que é bem feito, de que é forte, de que é suficiente para cumprir sua função. E da mesma forma que a gente precisa de confiança para estabelecer nossos relacionamentos, seja de amizade, sejam relacionamentos profissionais, relacionamento conjugal, familiar, enfim, nós precisamos estabelecer nosso relacionamento com Deus em confiança. E a gente fala muito que confia em Deus. Se eu perguntasse para cada um dos irmãos que está aqui, você confia em Deus? Você vai dizer que confia. Sim, eu confio em Deus. Mas a verdade, irmãos, é que parece que não precisa de muita coisa para que a nossa confiança em Deus seja abalada. Assim como Davi, nós também passamos por guerras. Umas naturais, outras espirituais. A palavra do Senhor vai dizer, né, que o homem espiritual, ele vai discernir as coisas espiritualmente. Então, se você estiver passando uma luta, peça discernimento ao teu Deus, para saber se essa luta é natural, se ela é espiritual, para você saber que armas que você vai lutar.
Mas a verdade é que toda vez que nós estamos em guerra, independente do tipo dela, nós somos acometidos de uma angústia, de um sentimento de ansiedade, uma inquietude de alma, um sofrimento. Quem nunca, irmãos, se sentiu angustiado? Quem nunca perdeu uma noite de sono preocupado? Se tiver alguém dizendo assim, não, eu não, é difícil. Acho que quem nunca ficou angustiado não está nem vivo, se a pessoa disser isso. A angústia toma conta do nosso coração. E é nessa hora que a nossa confiança em Deus parece que vai se esvaindo. Porque a nossa fé fica abalada. A nossa capacidade de enxergar além do que se vê, além do que é natural, além do que é visível. De ter aquela confiança, aquela crença no que não se vê, fica prejudicada. E a nossa confiança em Deus, que a gente não vê com nossos olhos materiais, ela vai se esvaindo. E é bem nessa hora, irmãos, que a gente começa a se precipitar. É bem nessa hora que aquela nossa frase de eu confio em Deus, eu acredito que tudo que Ele faz é perfeito, que tudo que Ele faz é suficiente. É nessa hora que isso passa a ser apenas palavras na nossa boca, mas não se refletem nas nossas atitudes. A pessoa que a gente mais confia é a primeira que a gente recorre no momento de dificuldade. Sim ou não? Sim. Em quem a gente mais confia é a primeira pessoa que a gente lembra, a primeira pessoa que a gente quer ir atrás. Quem é que nós temos procurado? Será um amigo? Ou será que nós estamos procurando a nós mesmos? Será que nós temos colocado a nossa confiança em Deus? Ou naquilo que nós mesmos podemos fazer? Saul foi o primeiro rei. E ele, em algum momento, irmãos, ele achou que ele era suficiente. Que aquilo que poderia estar nele, que a força dele, que o entendimento dele eram mais relevantes, eram mais importantes daquilo que Deus tinha instruído que ele fizesse. E certa vez, antes de guerrear contra os filisteus, ele estava aguardando o profeta Samuel chegar, para que eles sacrificassem ao Senhor, antes de ir à guerra. Só que Samuel começou a demorar, e demorou 7 dias, e aquilo para Saul foi muito. O povo começou a dispersar, e o que ele via provocou nele uma insegurança. E ele decidiu, ele mesmo, oferecer aquele sacrifício. Ele não era sacerdote. Quando ele está ali terminando, Samuel chega. E é nesse momento que Saul desagrada a Deus de tal maneira que o Senhor o rejeita. E quantas vezes, gente, eu e você estamos agindo como Saul, não sabendo o tempo de Deus,
não sabendo esperar em Deus, achando que Ele está se demorando. Quantas vezes a gente está dando aqui, passos maiores do que a nossa própria perna, porque não entende que as coisas de Deus não são do nosso jeito, que os pensamentos do Senhor sempre vão ser mais altos e maiores do que os nossos, de que Ele sempre vai ver aquilo que a gente não vê. Quem confia em Deus sabe esperar. Provérbios 3 diz, ele começa o capítulo dizendo assim: filho, não te esqueça dos meus ensinos. O que eu vou te falar, escuta, atente, e não te esquece disso. E lá no verso 5 ele vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar, Ele vai consertar essas veredas, esses caminhos. É fácil? Não é fácil. Cada guerra que a gente passa é única. Só nós sabemos o que nós estamos passando, nós e o Senhor. Cada guerra ela vem com a sua carga, ela vem com a sua própria pressão. No Salmo 20 que a gente leu, uma coisa me chamou a atenção aqui no verso 6, depois que o povo está aqui fazendo essa oração intercessória pelo seu rei que ia sair para uma guerra. Davi ouve a oração e fala assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Aí eu fiquei me perguntando: agora, Davi? Agora que você está sabendo disso? Se dissesse que era uma declaração que ele estava fazendo quando ele ainda era um menino, apacentando as ovelhas do pai dele, e apareceu aquele urso, e apareceu aquele leão, e ele conseguiu enfrentar, e ele disse assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Não, é uma declaração de quando ele já era rei, de quando ele já tinha enfrentado muitas guerras. Nem parece aquele mesmo garoto que quando um exército inteiro estava com medo de um gigante, ficou escandalizado com aquela situação e disse assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E com o que ele tinha, com aquelas pedras, aquela funda, ele foi e enfrentou aquele gigante. Nem parece a mesma pessoa. Aquele mesmo garoto agora, mesmo com toda a experiência que ele tinha, com toda a maturidade que ele já tinha alcançado, estava angustiado de novo. Mais uma vez a angústia tomou conta do coração. Mas ele mesmo declara em um salmo que aquele que confia no Senhor é como o monte Sião, que não se abala. Irmãos, nós podemos ser atribulados, como diz a palavra, podemos estar perplexos, mas não desanime, não se deixe abalar, não se deixe abater, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo, Ele salva o seu ungido, aleluia. Mas olha, algo interessante aqui nesse Salmo 20, nos versos 1, 5 e 7, esse salmo, essa oração intercessória e depois a resposta de Davi fazem menções ao nome do Senhor. Olha como começa o salmo:
o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Lá no 5, o povo dizendo: nós nos alegraremos. O povo estava confiante pela tua salvação. E que mais? O nome do nosso Deus avoraremos pendões. Aleluia. E depois Davi no 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção de quem? Do nome do Senhor. Escute o que eu vou falar para você. Hoje em dia, a gente se preocupa muito com o nome das pessoas, seu significado, né? Quando vem um bebê, a gente já pensa, como vai se chamar? Mas o que a gente vive hoje não é nem sombra do que representava o nome à época. O nome, hoje em dia, a gente escolhe pelo significado, sim, mas muitas vezes as pessoas escolhem porque acham bonito, porque é um nome da moda. Mas naquela época, o nome não era só um vocábulo, né, que a gente usava, né, para chamar alguém, né, para designar alguém. O nome, ele falava da identidade da pessoa. O nome dizia muito sobre quem a pessoa era. E não ocasionalmente que alguns nomes bíblicos foram mudados, né? A gente tem o exemplo de Abrão, que se chamava Pai Exaltado, mas quando ele recebeu uma promessa de que ele seria pai de multidões, o nome dele foi mudado para Abraão, que tem esse significado, pai de multidões. E a gente tem muitos outros exemplos, né, como de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, a própria Sara, né, que era Sarai. A gente tem alguns exemplos na Bíblia. Sempre essas mudanças de nome, elas ocorriam para que aquele nome estivesse alinhado ao propósito que aquela pessoa tinha, para que aquele nome falasse sobre quem ela era. E os nomes, querido, eles trazem consigo essa expressão de quem a pessoa é. E os nomes, eles podem inspirar confiança, inclusive até impactar a nossa percepção acerca de uma pessoa, de uma coisa. Vou dar um exemplo aqui. Se você já tem um carro de uma determinada marca e você gosta muito daquela marca, e aquela marca vai lá e lança um outro carro, ou então de repente uma moto, que você ainda não viu, não conhece, não experimentou, mas leva aquela marca que você já conhece, que você já confia. Naturalmente você atribui para aquele novo carro, aquela nova moto, a mesma qualidade, a mesma reputação que tem daquilo que você já conhece, né? Eu e as irmãs lá no mercado, né, olhando lá um sabão em pó. A marca que a gente gosta lá lançou um detergente. A gente já acha, sabão em pó é bom, detergente vai ser bom também. O princípio aqui é o conhecimento. O conhecimento daquela marca, o conhecimento daquele produto, é que faz com que a gente confie, que inspire essa confiança. Não é à toa que as propagandas, irmãos, né? Normalmente a gente ouve uma dessas assim: esse você conhece, esse você confia. Eu quero que você entenda uma coisa, que o Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração nessa noite. A palavra que foi entregue nessa noite, ela vem aqui, querido, como a própria palavra, ela fala acerca de si mesma, como aquela espada penetrante, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que vai lá na divisa desse teu coração angustiado, que está ali no conflito entre alma e espírito, entre
a racionalidade da situação que você está passando e aquilo que está no teu espiritual, na tua confiança, na tua fé. Hoje a palavra do Senhor vem ao teu coração para te lembrar, meu querido, que o teu Deus tem um nome que é impronunciável, um nome que jamais seria capaz de expressar aquilo que Ele é. Teu Deus tem um nome. Moisés, quando estava diante daquela sarça ardente que não se consumia, recebendo seu chamado de libertador do Egito, quando ele recebe aquelas orientações, ele vira assim: em nome de quem eu falarei essas coisas? Eu farei, quando eu disser todas essas coisas para Faraó, para ele libertar o povo, em nome de quem eu falarei? Quem eu vou dizer que me enviou? Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Pode dizer que o grande eu sou te enviou. O grande eu sou. Porque não tem nenhum nome, queridos, uma palavra que nós pudéssemos falar que expressasse a grandeza dele, a força dele, o poder dele, o senhorio dele, a majestade dele. Não tem palavra. Mas se você quer entender um pouquinho, ele se apresenta para você como o Jeová Jiré, que é o Deus da tua provisão, que não tem te deixado faltar nada. Ele também se apresenta para você como o Rafa, o Deus que cura e sara tuas enfermidades. Ele também se apresenta para você como Shalom, aquele Deus que é a tua paz. O nome de Deus. O nome de Deus. Esse nome não é uma palavra mágica, queridos. Ele é poderoso. Mas não é uma palavrinha mágica que a gente fale e as coisas aconteçam. Não. Hoje em dia, o nome de Jesus é usado muitas vezes em vão, por pessoas que não conhecem a Deus, por pessoas que não são cristãs. Tudo fala em nome de Jesus. E muitas vezes, irmãos, nós aqui na igreja também precisamos muitas vezes rever como temos tratado esse nome poderoso, porque é um nome santo e nós não devemos chamar em vão. É um nome poderoso que nós sabemos que podemos invocar, que nós podemos clamar. Mas tem um princípio aqui envolvido nisso, que é o conhecimento do santo. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Para nós termos confiança nele, nós precisamos conhecer a Deus e ser conhecido dele. Davi era conhecido de Deus. O povo, quando faz essa oração intercessória em favor do seu rei, via Davi oferecendo holocaustos, via Davi ofertando, via Davi clamando. E é por isso que aquele povo tem autoridade de dizer assim: o Senhor te ouça, Davi, no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja.
Só quem está revestido desse conhecimento, querido, pode dizer do conhecimento do santo, do conhecimento do poder que há neste nome, do conhecimento de quem Ele é, pode dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós não. Nós faremos menção do nome do Senhor. Esse versículo é um reconhecimento, queridos, de que não há nada de melhor que nós façamos, não há nada que o nosso entendimento, que a força das nossas mãos possa fazer, como naquela época os instrumentos de guerra eram aqueles, carros, cavalos, era o que eles podiam fazer para se preparar para uma guerra, era reunir esses instrumentos, os animais, os guerreiros. Aquilo era o que eles podiam fazer, aquela preparação. Mas esse versículo ele diz aqui, ó, eu posso ter tudo de melhor que venha de mim, que venha do meu entendimento, mas eu conheço um nome em que eu posso confiar. Nada do que eu possa fazer vai ser melhor do que Ele possa fazer por mim. Nada. Salmo 20, ao finalizar, ele fala assim: que uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. E hoje é o dia de você dizer para a tua alma abatida, para a tua alma angustiada, para a tua alma prostrada: levanta-te, porque o nome do Deus de Jacó é contigo. Eu convido você a ficar de pé nessa noite. Nós vamos orar, queridos. Lembrando quão grande é o nosso Senhor. O Salmo 46 diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente no dia da angústia. E se você é aquele que tem procurado apoiar-se em si mesmo, ou procurado resolver as coisas com auxílio de A, de B, hoje é o dia que você se levanta e declara que o nome do teu Deus será exaltado, e declara que a tua confiança não está em outro, mas está nele. Antes de nós orarmos, porém, eu queria saber se há alguém no nosso meio que gostaria de reconhecer esse nome poderoso em sua vida, que gostaria de aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, ou então se reconciliar com Ele nessa noite. Se tem alguém aqui, faça o sinal com a sua mão. Nós gostaríamos de orar por você. Se tem alguém no nosso meio que gostaria de voltar para os caminhos de Deus, de reconhecê-lo em seus caminhos, faça um sinal assim. Se não há, queridos, que Jesus te dê uma nova oportunidade. Coloque a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor. Jesus querido, nós pedimos perdão, Deus, porque muitas vezes, Senhor, nós, diante da angústia, diante das guerras que são nos apresentadas, nós achamos, Senhor, que o nosso conhecimento, Senhor, pode ser maior do que o Teu, que o nosso braço pode ser maior do que o Teu. Nos perdoa, Jesus, por não Te conhecer tão bem como achamos. Jesus querido, que nessa noite, Jesus,
nós possamos voltar, Senhor, para o lugar, Senhor, de onde nunca deveríamos ter saído, Senhor, de onde a nossa confiança ela não é abalada. Jesus, que nessa noite, Deus, a nossa fé seja fortalecida de tal forma, Pai, que nós tenhamos, Senhor, o entendimento e a visão, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Que verdadeiramente, Senhor, o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Não apenas, Senhor, quando nós abrirmos nossa boca para dizer que confiamos em Ti, mas quando no dia da angústia, Senhor, nós nos levantarmos e nos colocarmos de pé diante dessa batalha. Que as nossas atitudes, Jesus, elas reflitam, Senhor, a confiança, Senhor, que nós colocamos em Ti. Nós queremos, Senhor, Te agradar. Nós queremos, Senhor, reconhecer que Tu és o nosso Deus. E em Teu nome, Jesus, avançar, Senhor, em fé e confiança diante das coisas que aparecem em nossa vida. Continua conosco, Jesus. Fortalece o Teu povo, Senhor, nessa noite. Que o Senhor venha fortalecer, Senhor, os Teus ungidos aqui. Fortalece, Senhor, a cada um, Senhor, que se encontra fraco e abatido. Ah, Senhor querido, que nós possamos Te agradar, Senhor, com a nossa fé e a nossa confiança em Ti. E assim nós oramos, Senhor, desde já Te agradecendo por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Será que você pode louvar quão grande é Teu Deus? Louve ao Senhor nesta noite, quão grande! Quão grande! Pode aplaudir o Senhor nessa noite, porque o nome dele está acima de todo nome, e é esse nome que nós temos colocado a nossa confiança. Eu peço que você tome seu assento um minutinho, nós já vamos encerrar este culto. Gostaria de agradecer por mais um culto na direção da UMEG. Já venho aqui passando a oportunidade para o meu esposo, o pastor Marcelo. Que essa palavra, queridos, ela fique no nosso coração. Não por um dia, não por uma semana, mas que ela possa ser lembrada. Que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Que nós confiemos nele. Amém? Jesus abençoe a cada um de vocês, pastor Marcelo. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra.